Então, veja, no exercício número 5, ele coloca assim: complete as reações de neutralização total. Como é que eu sei que é uma reação de neutralização? Porque tem um ácido e uma base, né? Como é que eu reconheço um ácido? 99% dos casos começa com hidrogênio, tá? Então, veja lá, o item A, B e C, por exemplo, HNO3, H2SO4, H3PO4. Então, quando começa com hidrogênio, 99% de chance que seja ácido, tá? Agora, como é que eu sei que é uma base? Quando termina com hidroxila, tá? Então, olha, KOH, CaOH2, alumínio, né, OAl, OH3. Se tiver hidroxila, também chamada de OH, né, é porque é uma base. Então, já que nós temos uma adição de um ácido com uma base, é uma reação de neutralização. Beleza, mas o que ela vai formar? Sal e água, tá? Então, toda reação de neutralização sempre será formada, ou serão formados, sal e água. Aí você me pergunta, mas como é que eu faço essa bruxaria? Como é que eu junto, né? Eu tinha falado para vocês que numa reação de neutralização, a gente pega, turma, o hidrogênio do ácido, a hidroxila da base, para formar água. Então, o hidrogênio do ácido, ó, olha o cursor aqui na slide, ó, o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base forma água, ó, HO com H, H2O, tá? Então, beleza, eu sei que essa bagaça aqui virá água. Agora, pessoal, e o resto, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o metal, sempre o metal primeiro. O metal da base e a metal ou a metais do ácido. Nitrogênio é metal, oxigênio é metal. Ó, NO3 está junto, tá? Então, o que é o metal da base mais o ametal do ácido? É o sal, né? Então, ó, eu vou juntar o metal da base e o ametal do ácido. São dois. Então fica KNO3. E aí, turma, ó, hidrogênio com hidroxila vai formar água, tá? Então, isso é uma reação de neutralização. Ácido e base, né? Eu tiro a hidroxila e o hidrogênio, forma água. Metal da base e o ametal do ácido vai virar o sal, tá? Então, formei sal e água, beleza? E aqui embaixo, mesma coisa, ó, H2SO4, né? HNO3 é o ácido nítrico, né? HNO3, ácido nítrico. E aqui, hidróxido de potássio, tá? Ácido nítrico, né? É o ácido do nitrato. NO3 a gente chama de nitrato, ácido nítrico. E aqui, hidróxido de potássio. E embaixo, hidróxido de cálcio, tá? E aqui eu tenho o ácido H, né? Ácido sulfúrico. É o ácido do sulfato, tá? Ácido sulfúrico. Então, veja, eu vou pegar hidrogênio do ácido e as hidroxilas da base, tá? Vou separar para formar água. E aí, o que vai sobrar? Metal da base, ó, é o cálcio, e os ametais do ácido SO4, ó, Ca e SO4. Então, vai formar o sal. Ó, metal da base primeiro e o ametal do ácido depois, SO4. CaSO4. Olha que coisa difícil, né? Aí depois, turma, olha só. No item A, um hidrogênio, uma hidroxila, uma água. E aqui no item B, dois hidrogênios, duas hidroxilas vão formar duas águas, tá? Então, olha, eu posso contar um hidrogênio, uma hidroxila, uma água, dois hidrogênios, duas hidroxilas, ó, duas águas, tá? É muito fácil a gente montar essas reações de neutralização. Depois, lá embaixo, ó, H3PO4 é o ácido que tem na Coca-Cola, é o ácido fosfórico, né? Entre outras centenas de coisas que tem na Coca-Cola, uma delas é o ácido fosfórico, H3PO4. E aqui, hidróxido de alumínio, tá? Muito bem, eu vou pegar o alumínio, é o metal da base, com a metal do ácido. Ó, metal da base,
a metal do ácido. Vai formar o sal. Metal da base, a metal do ácido. Olha que fácil. E depois, turma, eu pergunto, quantas águas vai ter? Ó, um hidrogênio, uma hidroxila, uma água. Dois hidrogênios, duas hidroxilas, duas águas. Três hidrogênios, três hidroxilas, três águas, tá? Essa turma, até o Bolsonaro, né? Então, veja, três hidrogênios, três hidroxilas, três águas, tá? Então, veja, por enquanto, a gente não está avaliando as cargas eletrônicas. Então, é muito fácil, né, a gente montar as reações de neutralização. Lembra sempre, né, que você tem que ter um ácido e uma base. O ácido hidrogênio, a base hidroxila, né? A gente junta hidrogênio do ácido, hidroxila da base, água. Metal da base, a metal do ácido, o sal. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Por enquanto, três águas. Beleza, né? Ah, isso aqui é muito fácil. Tem gente que fala que química é difícil, não sei aonde. Bom, então, veja, esses três primeiros, né, ele pedia o quê? Para a gente colocar o produto, né? Então, é sal e água, esse é direto. Agora, o item D e E, turma, ele já começa a ter o balanceamento, tá? Então, a gente vai aprender agora, em algumas reações, a gente tem que fazer a conta, tá certo? Porque, por exemplo, ó, aqui, um hidrogênio, uma hidroxila, uma água. Dois hidrogênios, duas hidroxilas, duas águas, e assim por diante. Aqui, dois hidrogênios, só que tem três hidroxilas. Aqui tem três hidrogênios e duas hidroxilas. E aí, como é que a gente faz? Aí a gente tem que fazer umas continhas, tá? Então, quando o número de hidrogênio e hidroxila não bate, né, não dá igual para dar o mesmo número de águas, aí a gente tem que fazer umas contas. Então, que continhas são essas? Olha, presta bem atenção. De qualquer maneira, a gente vai ter um ácido e uma base, tá? Então, aqui eu tenho ácido sulfúrico e aqui I2. Por que eu falo hidróxido de ferro 3? Porque existe o ferro 2 também, tá? Então, esse é o hidróxido de ferro 3 ou o hidróxido férrico, tá? Então, veja, o que eu tenho que levar em consideração aqui, turma? Eu tenho que tomar cuidado com as cargas eletrônicas, tá? O ferro, turma, o ferro, ele tem quantas hidroxilas na base? Três. Ele tem três hidroxilas. De onde que veio esse três? Esse três, turma, ele veio daqui, ó. A gente sempre multiplica em x para baixo. Então, esse número que estaria aqui de carga eletrônica, ele desce para cá. E o número que está aqui desce para cá. Multiplica, turma, em x, assim, tá? Então, vejamos, né? Se você tem FeOH3, é porque o ferro tem carga 3, tá? Porque o 3, ele veio lá de cima do ferro. E a hidroxila aqui, ela vale quanto? Ela vale 1. Porque aqui no pezinho do ferro, que número que a gente tem? Você fala nenhum. Tem sim, tem o número 1 que a gente não coloca. Então, o 1 vem da diagonal aqui também. Só que aqui é negativo, porque a metal é menos 1. Então, veja, a hidroxila, o menos 1 dela desce 1 para o ferro, o 3 do ferro desce para hidroxila, tá? Então, o ferro tem carga 3 mais aqui. Se vocês quiserem anotar aí na apostila de vocês, aqui em cima, põe mais 3, né? Que é a carga do ferro, ou 3 mais, tanto faz. Põe mais 3 e é a carga do ferro, tá? Agora, então, o número de hidroxilas é a carga do metal na base? Exatamente. Quantas hidroxilas tiver na base é a carga eletrônica do metal. Se o metal tiver 4 hidroxilas, a carga dele é mais 4. Se o metal tiver 2 hidroxilas, mais 2. Se o metal tiver 10 hidroxilas, teoricamente a carga dele seria mais 10. Então, nesse sentido, pelo número de hidroxilas,
tá? Agora, e no caso do ácido? É a mesma coisa, só que o inverso. Aí você fala, como assim? No caso do ácido, turma, o número de hidrogênios é a carga do ametal. Aqui o ametal não é o SO4? Qual que é a carga dele? A carga dele desceu na diagonal aqui, ó. Então, se o ácido tiver 2 hidrogênios, é porque o ametal tem carga menos 2, tá? E se o ácido tiver 3 hidrogênios, os ametais terão carga menos 3. Ah, e se o ácido tiver 1 hidrogênio? A carga dele vai ser menos 1 dos ametais. Então, ó, o E4, porque os dois são ametais, né? Lembra, no ácido, o primeiro elemento é positivo, que é o hidrogênio. O resto é tudo negativo. Então, o SO4 é tudo negativo. Mas qual que é a carga dele? Menos 2, porque tem 2 hidrogênios. Então, ó, esse 2 veio daqui, que aqui é negativo, é menos. Então, menos 2 desce aqui. Agora, e aqui em cima? Aqui em cima, turma, vai descer quanto? 1. Aqui mais 1 veio daqui, ó. Ah, mas aqui não tem número. Claro que não, porque é 1. 1 a gente não coloca. Só que esse 1 é de todo o SO4, tá? Então, veja, o hidrogênio vale mais 1, o SO4 vale menos 2, tá? Agora, para a gente formar o sal, eu vou pegar o ferro, que é o metal da base, e o SO4, que é o ametal do ácido. E eu vou juntar FeSO4, tá? Vou juntar FeSO4. Antes que alguém me pergunte, professor, e aquele 2 e aquele 3 lá embaixo? Calma, respira, gente. Então, o que, que a gente fez aqui, ó? O ferro, eu sei que ele é mais 3, porque ele tem 3 hidroxilas. Então, aqui em cima, você pode colocar mais 3 em cima do ferro. É a carga dele, mais 3. E o SO4, lembra que ele tem 2 hidrogênios? Aqui é menos 2. Então, o SO4, a carga dele, eletrônica, é menos 2. Então, o ferro é mais 3 em cima, o SO4 é menos 2. O que eu faço com esses números? Desço em X, tá? A gente sempre pega esses dois valores e desce em X. Então, ó, o 3 do ferro vem aqui para o SO4. Mas eu tenho que colocar uma divisória, senão vai ficar SO43. Então, eu ponho um parênteses em volta do SO4. E esse 3 do ferro pula aqui para fora. Ó. Então, vai ser 3SO4. E aqui, o sulfato, que era menos 2, ele vai descer positivo aqui. Ó. Veja que desceu em X. O menos 2 desce 2, o mais 3 desce 3. Então, é importante a gente determinar as cargas, porque depois você multiplica elas em X e fica muito fácil. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. De boa, turma? Ninguém falou mais nada. De boa, obrigado, André. Ninguém falou mais nada. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar explicar de novo, vocês dão um grito aí, tá? Beleza, então vamos lá. Então, veja, eu fiz essa macaquice toda só para montar a fórmula do sal. Agora, turma, o que eu faço? Ó, eu montei a fórmula do sal. Eu peguei a carga do ferro, desci aqui, 3. Peguei a carga do SO4, que é menos 2, ele desce positivo 2. Lembra, multiplico em X. Beleza, só que quando eu multiplico em X, o que eu fiz aqui? Ó? Tem 2 ferros, não tem? Tem 2 ferros. Então, o que eu vou fazer no ferro aqui? Ó? Aqui só tem um ferro. Então, eu tenho que pegar esse ferro e tenho que multiplicá-lo por 2. Ah, primeiro vamos colocar água aqui, né? Porque é sal e água. Então, veja, 2 ferros, nós vamos formar 2 ferros, tá? Então, por quê? Porque tem 2 aqui. Ah, mas eu não posso colocar o 2 aqui embaixo? Não. Sempre quando a gente for fazer o balanceamento, turma, que a gente fala, o número é sempre na frente do composto. Ele irá se traduzir em número de mol, tá? Então, ó, o mais 3 desceu aqui, o menos 2 desceu 2. 2 ferros, 2 ferros. Agora, quantos SO4 nós temos aqui, ó? 3 SO4. Não está entre parênteses? Temos 3 SO4. Então, o SO4, eu vou multiplicar por onde? Aqui na frente. Então, eu vou multiplicá-lo por
3, tá? Então, vou repetir, ó. Desci as cargas, o ferro era mais 3, desci 3, sulfato menos 2, desci 2. Aí, sempre desce positivo. Aí fica 2 ferros aqui, 2 ferros aqui. Aí, 3SO4, lembra que ele está entre parênteses. 3SO4. Então, 3SO4, tá? Beleza? Eu acertei o ferro e acertei o sulfato. Só que está faltando o quê? A água. Qual que é a maneira mais fácil de eu acertar o coeficiente da água? Pelos hidrogênios, tá? Então, quantos hidrogênios nós temos nos reagentes? Ó, aqui tem 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6, tá? Aí, ó, aqui tem 2, né? Quantos hidrogênios tem aqui, ó? Tem 3, ó. Aqui 3 multiplica pelo hidrogênio e 3 multiplica pelo oxigênio, tá? 3 multiplica o ferro? Não, porque ele não está entre parênteses. 3 só multiplica o que está dentro de parênteses. Então, ó, 3 hidrogênios vezes 2, 6 hidrogênios, né? Então, ó, 3 vezes 1, 3 hidrogênios. 3 hidrogênios vezes 2, 6 hidrogênios. 6 com mais 6 aqui são 12, tá? Então, desse lado de cá, tem 12 hidrogênios. Só que do lado de cá tem quanto? Tem 2. E do lado de lá tem 12. Então, por quanto eu vou multiplicar aqui para dar 12 do outro lado? Eu multiplico por 6, tá? Então, veja, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 2, 12 hidrogênios, tá? Aí aqui, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 2, 6, 6 com 6, 12 hidrogênios. Então, turma, a gente completou essa reação de neutralização. Um pouquinho mais difícil, tá? Porque você tem que acertar os coeficientes. Por que mesmo, turma? Porque o número de hidrogênio não bate com hidroxila, tá? Quando isso acontece, a gente tem que fazer um acerto, tá bom? Beleza? Alguma pergunta? Já conseguiram anotar? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Pessoal, se alguém no chat, tá? Aí, nossa. E a última reação? Na última reação, a gente tem ácido fosfórico, H3PO4. A gente tem hidróxido de magnésio. Olha, direto, qual que é a carga do magnésio? Ele não tem hidroxila? Ele tem 2 hidroxilas. Então, o magnésio vai ser mais 8. O 1 veio daqui. Então, a hidroxila é menos 1, né? O 1 veio daqui. Como aqui a metal é negativo, então menos 1. O 2 veio de cá. Né? Então, o magnésio é mais 2. Se vocês quiserem anotar aí na apostila, aí em cima do magnésio, escrevam mais 2, porque é a carga eletrônica dele, ó, ou o número de hidroxilas. No caso do ácido, turma, quanto que vale o PO4? Mas é uma coisa só? Eles são um íon. É um íon, né? Na verdade é um ânion, é um íon negativo. Como é que eu sei a carga dele? Pelo número de hidrogênios, tá? Se há 3 hidrogênios, é porque a carga dele é menos 3. Mas por que sempre, se um é mais 3? Porque a soma deles tem que dar zero, tá? Todos os compostos, turma, com ligações covalentes, a soma das cargas tem que dar zero. Porque as substâncias químicas, elas são neutras, na sua grande maioria, tá? Então, em 99,999%, elas são neutras. Então, nesse caso, né, o que a gente faz? Eu faço aqui em x, né, porque eu estou admitindo que a soma dá zero. Então, o 3 vem aqui, é menos 3. E o PO4 por fora, quanto que é PO4 por fora? Aqui é como se eu tivesse 1, né? Então, aqui é mais 1, o hidrogênio é positivo, e aqui vai ser menos 3, tá? Então, veja, a carga do magnésio é mais 2,
O magnésio é mais 2, desce 2 aqui, tá? E o fosfato, o PO4, lembra que eu falei que era mais 3, que é multiplicado na diagonal, né? Então, o PO4 é mais 3. Então, ó, o PO4 é mais PO4 é menos 3, desculpa, porque é negativo, né? A metal. E o menos 3 desce para cá, na diagonal, valendo 3. Então, ó, o mais 2 do magnésio desceu aqui, ó, 2PO4. O menos 3 do PO4, né, desceu aqui, 3 magnésios, tá? Aí eu vou colocar as moléculas de água, tá? Depois, o que eu vou fazer? Se há 3 magnésios aqui, aqui quantos magnésios tem? Um só. Então, eu vou ter que multiplicá-lo por 3, tá? Então, ó, 3 magnésios, 3 magnésios. Qual que é o maior erro dos alunos? É colocar os números embaixo, tá? Quando você vai acertar a equação, todo mundo quer colocar os números pendurados aqui no pezinho. Não pode. Todo acerto tem que ser o número na frente, tá? Então, 3 magnésios, tá? Quantos PO4s há aqui? O PO4 não está entre parênteses? Existem 2 PO4s, tá? Então, ó, 3 magnésios, 2PO4, 2PO4, tá? Então, veja, a fórmula do sal ela é importante, porque se você errá-la, você vai errar o exercício inteirinho, tá? Tudo bem? E aí, vejam só, existem 2 vezes 3 hidrogênios, 2 vezes 3 hidrogênios, 6, tá? Aqui tem 2 hidrogênios, 2 aqui estão dentro, parênteses, né? Está multiplicado por 2. 2 hidrogênios vezes 3, 6 também. Então, tem 6 hidrogênios mais 6 hidrogênios. Como tem uma água, a gente multiplica ela por 6, tá? Então, porque ó, aqui tem 6 com 6 dá 12, né? 12 dividido por 2, 6, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, vou repetir, ó, 6 hidrogênios, com mais 2, 3, 6 hidrogênios, 12. Então, 12 do lado de cá, 6 vezes 2, 12 do lado de lá, tá? Beleza, turma? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nope. Então, tá jóia. Vamos continuar. Deixa eu ver se tem lá na sala de aula. Não, obrigado, gente. No exercício número 6, ele fala o seguinte, ó, o suco gástrico contém ácido clorídrico. Eu já comentei isso com vocês, né? Quando a gente vomita, né? Se você pegar na boca e fizer assim, ó, o que tem ali? É suco gástrico, né? Que vem no vômito, aquele suco gástrico, sabor azedo. Por que ele é azedo? Porque ele tem ácido clorídrico. E quando você tem essa sensação ruim, o que você faz? Você toma um antiácido, né? Então, o ácido clorídrico do suco gástrico é ácido, e o teu medicamento que você vai tomar é um antiácido, ou seja, é uma base, é o hidróxido de magnésio. Aí você fala, professor, eu tenho soda cáustica em casa, posso tomar soda cáustica? Não, porque até a soda cáustica chegar no seu estômago, ela vai queimando tudo no meio do caminho, porque ela é uma base forte. Se você quiser neutralizar a acidez do estômago, você teria que tomar uma base fraca, que é justamente o hidróxido de magnésio, tá? O hidróxido de magnésio é uma base fraca. A gente sempre, quando vai neutralizar, a gente procura neutralizar com ácido ou uma base fraca, principalmente quando a gente quiser neutralizar o estômago, tá? Então você fala assim, eu vou tomar soda cáustica para neutralizar a Coca-Cola. Não. Senão, turma, você vai abrir um buraco no seu estômago, né? Por causa do excesso de soda cáustica, tá? Corrói até metal a soda cáustica, imagina o seu estômago, tá? Muito bem. Aí ele fala lá, escreva a equação química de neutralização. Que é fácil, né? Para neutralizar, então, é uma reação de um ácido, que ele mencionou ali, o ácido clorídrico, e ele vai reagir com uma base, tá? Então, reação de neutralização, a gente já está percebendo, é uma reação ácido-base.
tá? E vai formar o quê? Vai formar um sal. Aqui que a porca entorta o rabo, né? Veja só. O magnésio, turma, qual que é a carga eletrônica do magnésio? Porque, ó, eu posso somar água aqui direto? Não. Aqui tem um hidrogênio e aqui tem duas hidroxilas. Então, não dá para fazer a conta direto e colocar lá o número de águas. Eu vou ter que fazer o balanceamento do resto. Então, vou repetir, ó. A gente tem um hidrogênio mais duas hidroxilas. Então, eu tenho que acertar aqui primeiro. O que seria o correto? Um hidrogênio e uma hidroxila. Aí forma água, tá? Como tem duas hidroxilas, não dá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver as cargas eletrônicas. Ó. O magnésio, né? Qual que é a carga do magnésio aqui? Ele tem duas hidroxilas. Então, aqui o magnésio é mais 2. Lembra que os metais são positivos. Então, ó, menos 2, sobe aqui na diagonal, mais 2. Magnésio vale mais 2. No HCl, quanto que vale o cloro? Vale menos 1 e o hidrogênio vale mais 1. Tá? O hidrogênio está na coluna 1A, mais 1. O cloro na coluna 7A, menos 1, que é a regra do octeto. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Adicionar a água, tá? Como é que eu adiciono a água? Contando os hidrogênios. Quantos hidrogênios tem aqui? Aqui tem 2. Ah, não, pera lá. Primeiro tem que contar o sal. Quantos magnésios tem aqui? Ó, aqui o número é 1. Então, 1 magnésio. Então, 1 aqui na frente, que não precisa colocar. Então, 1 magnésio, ó. 1 magnésio, 1 na frente, magnésio, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Né? Já acertei o magnésio. Agora vou acertar o cloro. Aqui tem 2 cloros. Quantos cloros tem aqui? Tá vendo algum número? Não, então é 1. Então, 2 cloros, 1 cloro. Então, o reagente, eu vou multiplicá-lo por 2. Porque ó, vai ficar 2 cloros, tá? Só por conta disso que eu fiz esse negócio, tá? Tudo bem? Então, olha, depois que eu montei essa reação, quantos hidrogênios a gente tem? 2 hidrogênios, aqui com mais 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, olha, aqui não tem hidrogênio, aqui tem 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Aqui, 2 hidrogênios, né? Com mais 2 hidrogênios, 4, né? Então, 4. 2 com 2 são 4. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Beleza? Um minutinho para vocês anotarem. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem? Deixa eu ver. Um minutinho para vocês anotarem rapidamente. Anotem essa reação, ela é super importante, reações de ácido base, tá? Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. A Letícia falou que está tranquilo, o André também. Pessoal, tá indo de boa, nenhuma pergunta, nenhuma sofrência de ninguém. Tá ok? Então, beleza. Então, Arthur sem problemas. Ótimo. Então, vamos continuar. Pessoal, eu vou corrigir primeiro o exercício 8, depois eu volto no 7, tá? Porque o 8 vai dar tempo de corrigir. Agora o 7 eu estou na dúvida. Então, deixa eu pular aqui para o exercício 8, que está... esse aqui é bem comprido. Pronto. Vou fazer o exercício 8 primeiro, porque é o exercício da urtiga, né? Quando eu era criança, turma, eu ia passar as férias todo ano no sítio do meu avô, né? Desde que eu me conheço por gente, até uns 18, 17, 18 anos, eu ia passar as férias na casa não, no sítio dele, né? E lá no sítio, lá no interior, a gente corria, né, pelos pastos, pelos matos, a gente, né, passeava lá pela região e de vez em quando voltava, turma, com a pele com uma coceira, né?
E a coceira era porque a gente esfregava sem querer nessa folhinha aí dessa planta, que é a urtiga, tá? A urtiga, turma, então é um nome genérico dado às plantas da família das urticáceas. As folhas delas têm uns pelinhos assim, que quando você encosta naquela folha, aquele pelinho, ele libera ácido fórmico. É a mesma coisa que a formiga libera, tá? É a mesma coisa. Se você andar pelo mato, se não for pela formiga, é pela urtiga que a sua pele fica irritada, tá? Porque ambas têm ácido fórmico, tá? E claro que essa foto aí que está na apostila é um exagero, tá? Isso aí acho que o cara ele rolou por cima de uma plantação de urtiga e depois ele dormiu no formigueiro, né, para poder ficar com a pele desse jeito. Mas enfim, geralmente é uma coisinha localizada, bem pequenininha, tá? Bom, ele coloca, turma, para a gente citar dois produtos de uso doméstico que podem ser utilizados para diminuir essa irritação. Tem muita gente que tem aquelas formulinhas caseiras, né? Joga, sei lá, faz coloca um pozinho de dragão aí em cima, né? Aquelas receitas malucas, aquelas simpatias. Na verdade, como a planta ou a formiga estão liberando um ácido, você vai colocar uma base, tá? E que bases que a gente vai colocar? O que a gente tem em casa que a gente vai colocar, né, para neutralizar na base? Vocês, muitos aí têm no banheiro, né, lá no armarinho, leite de magnésia, tá? Leite de magnésia é uma base. Portanto, turma, se você for sofrer uma queimadura ou cair um ácido em cima na tua casa, né, e começar a queimar, você lava primeiro, né, enxuga, aí você coloca o leite de magnésia, que é uma base que vai neutralizar, tá? Então, o leite de magnésia neutraliza. Outra coisa que neutraliza também é um sabonete. Você pega um sabonetinho aí desses mais baratos, né, tipo Palmolive, você esfrega ele assim, ele neutraliza. O sabonete ele é levemente alcalino, tá? A apostila, turma, a resposta que a apostila daqui, ela pede para vocês colocarem amoníaco na pele, de forma alguma, tá? Você nunca vai neutralizar nada sobre a pele colocando amoníaco, porque amoníaco é um produto químico muito forte, tá? Ele vai provocar uma irritação maior do que essa irritação do ácido fórmico, tá? Então, muito embora aí na apostila tenha o amoníaco, né, que na verdade é o gás amônia, o NH3 em solução, você vai colocar ou leite de magnésia na pele, ou então, turma, um sabonete, tá? Ou sabão em pedra, né? Sabonete, sabão em pedra, também é uma substância, ou são substâncias alcalinas, né? Elas são utilizadas para neutralização, tá? Então, cai um ácidozinho na pele, ou coloca leite de magnésia, ou lava com um belo de um sabão em pedra ou sabonete, tá bom? Beleza, turma? Tranquilos? Então, a resposta é essa. Só que ao invés de amoníaco, coloca sabonete, tá? A gente não esfrega amoníaco na pele, não derrama amoníaco na pele, tá? Porque ele fala aí, cite dois produtos de uso doméstico que podem ser utilizados para diminuir essa irritação. É o que eu falei, né? A gente pode colocar aí leite de magnésia ou então sabonete, mas jamais amoníaco, tá? A apostila coloca amoníaco, mas está errado, tá? Amoníaco é alcalino? É básico? É, só que irrita a pele também, tá bom? Eu vou deixar um minutinho precisando anotar rapidinho. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Então tá joia. Deixa eu aproveitar, nós temos mais 5 minutinhos ainda, né? Dá para eu começar a corrigir o próximo exercício, que na verdade o próximo é o anterior, né? É o exercício número 7. Cadê aqui? Então veja, né? Nesse exercício 7, ele fala o seguinte, ó.
considere os ácidos e as bases a seguir. Então, ele dá os ácidos e ele dá as bases. E ele fala, equacione as reações de neutralização total para a produção dos seguintes sais. Esse exercício, turma, ele é danado porque ele dá o sal formado. E então, você vai montar a reação de neutralização de trás para frente. Porque primeiro ele dá o sal, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, depois você tem aí na apostila nitrato de alumínio, sulfato de alumínio, tudo isso são sais, tá? Então, para você poder montar a reação de neutralização, ele deu os ácidos e bases lá em cima, né? Então, por exemplo, se o sal é carbonato de cálcio, então, lembra, o metal vem da base. Então, o cálcio veio da base. E o carbonato veio do ácido. Então, ácido carbônico, H2CO3, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, né? Só que antes, a gente monta a fórmula do sal. Então, ó, carbonato de cálcio, o metal vem antes, e o ametal, que é o carbonato, vem depois, CaCO3, tá? Se vocês olharem aí na tabelinha, né, vocês vão ver que o cálcio, ele é mais 2, e o carbonato é menos 2. Mais 2 com menos 2, a gente cancela as cargas eletrônicas, tá? Então, primeiro eu montei o sal chamado carbonato de cálcio. E eu sei que essa reação, ela ocorreu entre uma base, que então, qual que é a base? É a base, turma, ela veio do metal do sal. Então, ó, CaOH2. Agora, o carbonato, que é CO3, ele veio da onde? Veio do ácido. Não é uma reação de neutralização? Então, o Ca da base veio do CaOH2 e o CO3 do ácido veio lá do H2CO3, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou montar a equação, ó. Então, ó, eu sei que o CaCO3, o cálcio veio do CaOH2. Então, eu vou colocar lá CaOH2, tá? Agora, veja, o ácido veio da onde? Veio do ácido carbônico, H2CO3. Então, eu já tinha separado CaOH2 mais H2CO3, tá? Aqui, ó, o sal está formado, ó, dá uma olhadinha, metal da base, Ca, a metal do ácido, CaCO3. Aqui, ó, quantas hidroxilas nós temos na base? Duas. 2 OH. Quantos ácidos nós temos aqui? Dois hidrogênios, né? Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho 2 hidrogênios e duas hidroxilas, é porque formarão 2 águas, tá? Então, turma, a primeira reação está completinha, tá? Então, dessa maneira, a gente monta a reação de neutralização.